Nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de uma sequência de lives. Essa imersão, ela tem 3 dias de conteúdo. O primeiro deles, que é o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre como pensa um advogado de negócios. Amanhã a gente vai ter um plano estratégico de vendas, onde eu vou ensinar vocês o passo a passo para montar esse plano de prospecção, tá bom? Para já ter resultados imediatos só com o conteúdo dessa live. E no terceiro dia, que é a terça-feira, nós vamos falar sobre os principais erros e dificuldades aí que fazem esses advogados perderem tempo e dinheiro. Eu sou Camila Soares, sou advogada, professora, vou completar este ano aí 10 anos de advocacia. Olha só, gente, 15 anos na área jurídica. É um tempo que passa assim, num piscar de olhos, né? Parece que foi ontem que eu comecei essa jornada. Eu sou mestre em Direito Privado pela FUMEC, sou especialista, tenho 3 pós-graduações, eu sou especialista em Advocacia Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB, em Direito Tributário pela PUC Minas e em Direito, Inovação e Tecnologia pela pós-ESA. E já estamos indo aí para uma 4ª pós-graduação, porque a gente não pode parar nunca de estudar no direito. Além disso, eu sou professora universitária, sou professora também de pós-graduações e venho compartilhando a minha jornada muito também nas redes sociais, que foi um grande impulsionador e divisor de águas na minha vida. O trabalho nas redes sociais fez com que eu conseguisse desenvolver uma carteira de clientes maior, que eu conseguisse pedir demissão do escritório onde eu era advogada associada para poder estar aqui hoje. Sintam-se aí muito confortáveis e abertos para o novo, abertos para esse conteúdo que a gente vai iniciar aqui. Por que a gente tem que estar aberto? Porque normalmente a gente vem de criações diferentes, vivências diferentes, cada um aqui tem a sua bagagem e tem as suas dificuldades. Eu também vim do interior de Minas, sem padrinhos, né, do absoluto zero, e hoje tenho aqui escritório em Belo Horizonte e todas essas titulações que eu contei para vocês de uma forma bem breve. E esse caminho, ele foi possível com muito estudo, com muita determinação e tendo essa humildade de entender que todos nós precisamos aprender. Eu jamais seria hipócrita de falar que eu sei tudo, a gente tá aqui para aprender juntos e nunca vamos deixar de ser aprendizes, especialmente na nossa profissão, especialmente na advocacia. Recebam esse conteúdo de uma forma bem aqui, realmente assim, engajada e pronta para mudar a realidade de vocês, tá bom? Então nós vamos hoje falar sobre mudança de mentalidade, como você vai se tornar esse advogado de negócios. Amanhã, o plano de prospecção na prática de vendas, com ferramentas e estratégias poderosíssimas. E o último dia desses erros e dificuldades para você não perder mais tempo e dinheiro. Com isso, o que você vai conseguir? Você que está nos assistindo aqui agora. Natiele, Larissa, Solamita, Miviane, o que vocês vão aprender agora e já vão conseguir mudar essa realidade em uma semana, se aplicar o plano de ação que a gente vai compartilhar amanhã. Vocês vão conseguir melhorar o faturamento do escritório, vocês vão conseguir aqui entender a advocacia como um negócio e começar a fechar contratos toda semana, quiçá todos os dias. E não é uma realidade que só eu, Camila, vivo hoje, mas também os meus alunos. E eu trouxe aqui alguns depoimentos, pouquíssimos das centenas de depoimentos que a gente tem, para mostrar que isso é uma realidade. Acho que essa aluna, ela está ainda na graduação de Direito, ela está no 10º período. E ela me mandou essa semana, eu acho que foi quinta-feira da última semana, que ela fechou R$ 23.500 em contratos em 18 dias de fevereiro. Na verdade, foi 26.500, que ela esqueceu de somar ainda mais os 2 contratos que ela tinha esquecido. Isso trabalhando num escritório parceiro, porque ela não tem OAB ainda, embora já tenha passado, tá esperando se formar. E todos esses clientes ela trouxe assistindo esse nosso curso de prospecção de clientes. Ela me contou que quando ela participou do nosso curso, ela ainda estava um pouco desacreditada e logo na primeira semana já teve esse retorno do investimento, então é possível. Algum de vocês gostaria de ter fechado um contrato de honorários de R$400 mil aproximadamente? Será que alguém gostaria? Esse foi o resultado de uma outra aluna que fechou um contrato que vai render um honorário de R$400 mil. Isso muda a realidade, né? Fala a verdade. Você poderia aí, adquirir o seu imóvel, você poderia trocar de carro, trazer um conforto para sua família. São situações que parecem distantes, mas não são plenamente possíveis dentro dessa nossa realidade. Então, se eu conseguir
você também consegue e vários outros alunos conseguirem. Por que eu tô conseguiram? Por que eu tô trazendo esses depoimentos aqui? Para vocês perceberem que é possível. Então, eu não sou uma pessoa distante de vocês. Eu já estive neste lugar. Do mesmo modo, todos os meus alunos tiveram. E por isso que eu acredito que vocês, dedicando-se, estando abertos para esse conteúdo aqui de hoje, vão realmente mudar a realidade de vocês. Estão prontos para receber honorário, gente? De 23 mil, 26, 400 mil. Eu quero trazer uma contextualização para vocês, para que vocês entendam por que a gente está falando aqui de mudança de mentalidade, tá, gente? Aqui, o que a gente percebe? Que o mundo, ele mudou. Nós vivemos aqui não uma era de mudanças, mas uma mudança de era. E quem falou essa frase foi até o Chris Anderson. Tamanho o impacto da revolução tecnológica, tamanhas as mudanças que a gente vive. Se tiver aqui alguém que é de uma geração passada, como a minha, cringe, ou até as gerações mais anteriores, os millennials, vai saber como é que funcionava antes. A gente não tinha acesso à internet. Computador era aquele computador branco, Windows, que a gente ficava discando a internet no fim de semana. Celular era aquele Nokia tijolão, que era mais fácil quebrar o piso se caísse do que o próprio celular. Isso não tá tão distante da nossa realidade. Isso é coisa de 20 anos atrás. E especialmente nesse momento pós-pandemia, a gente teve um boom, um crescimento assustador no que se refere a essa tecnologia. Ela realmente mudou toda a forma como as relações acontecem, como o mercado se comporta e, consequentemente, o que mudou lá na ponta? O perfil desse cliente. E nós saímos de um mundo que a gente dizia, os antropólogos, sociólogos falavam que a gente vivia o mundo VUCA, e hoje nós vivemos o que a gente chama de mundo bunny. Essa expressão aqui, que a tradução dela em inglês significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Este é o mundo que a gente vive hoje. Quem trouxe esse conceito foi um antropólogo que chama Jamais Cássio. E o que ele quer dizer com esse mundo bunny? Ele está dizendo que o mundo que a gente vive nesse pós-pandemia, ele é um mundo extremamente frágil, quebradiço, onde as pessoas, elas estão o quê? Hipersensíveis, onde as pessoas não estão acostumadas a enfrentar desafios, obstáculos na sua vida. O que é uma taça de cristal e se ela quebra? Ela é completamente frágil, sensível. Se quebrar, a gente não consegue reconstruir. Se a gente tem uma pedra, uma rocha, ela passa pelas intempéries, pela mudança de clima, de tempo, mas ela resiste àquilo, ela sobrevive a essas mudanças. Então esse é o que a gente chama da pessoa hoje que é resiliente. Mas mais do que isso, a gente tem que buscar ser antifrágil, olha só. O oposto da fragilidade que a gente enfrenta no mundo atual. O que é ser antifrágil? Antifrágil é exatamente aquela pessoa que não só sobrevive às dificuldades, mas cresce com elas. E na mitologia grega, o exemplo que eu estava contando para vocês, da Hidra de Lerna, ele era um monstro que tinha uma cabeça, e quando o herói tentava cortar a cabeça desse monstro, nasciam duas no lugar. Isso sim é ser antifrágil. Então, nesse mundo extremamente quebradiço, sensível, frágil, onde as pessoas não conseguem lidar com esses desafios, quem é antifrágil já está fora da curva. Já está aqui agindo de uma forma totalmente diferente. Vocês se consideram profissionais antifrágeis, que não só lidam aqui com as dificuldades, mas crescem com elas? Além disso, o mundo bunny, ele é extremamente ansioso. As pessoas que querem resultados para ontem. Eu fiz hoje, eu quero o resultado agora, imediatamente, porque senão não é pra mim. Eu vou desistir. Não era pra acontecer. Porque pra mim é mais difícil. Já tentei de tudo. E aí quando você vai analisar profundamente, não tentou nada na realidade. Por conta desta ansiedade, que é um mal do século. Vocês conseguem também se identificar com esse aspecto do mundo bunny? Além disso, não linear e incompreensível, porque a gente não tem mais aquele caminho que os nossos pais, os nossos avós percorriam, de entrar no emprego e trabalhar até aposentar,
de casar, ter filho, e ter aquela vida ali, ó, constante, linear. Não. Hoje em dia a gente não tem absolutamente como planejar, porque é tudo muito incerto e incompreensível. Por isso que uma das expressões que esse antropólogo fala que a gente tem que saber fazer no mundo bunny é dançar conforme a música. Será que você está pronto para dançar conforme a música? Se hoje o seu cliente ele se comunica pelo WhatsApp, será que você está se comunicando pelo WhatsApp? Ah, não, você tem um cliente que ele se comunica por carta. Imagina, vamos supor. Você está pronto para se comunicar com esse cliente por carta? O que você tem feito em relação à inteligência artificial que está surgindo? Você tem paralisado, achado que isso vai acabar com a sua profissão? Ou você tem estudado, tem buscado se desenvolver? Eu estava trazendo aqui uns dados para vocês que é em relação ao número de advogados que a gente tem no Brasil hoje. E esse dado, atualizado nesta data, é de 1.460.000 advogados. A cada vez que eu vejo, eu sempre me assusto, porque é um número muito crescente de profissionais. E eu escuto desde a época da minha faculdade, mais de 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, que o mercado está saturado. Embora a gente tenha mais de 1.460.000 advogados, se tem uma coisa que eu vou dizer sempre e falo todos os dias, é que é uma mentira, uma falácia a gente dizer que o mercado da advocacia está saturado. Na verdade, se houver qualquer saturação nesse sentido, é de profissionais medíocres, medianos, que fazem muito do mesmo, e não em relação a profissionais que se destacam, que fazem além da média, que fazem o básico bem feito. E exatamente esse tipo de profissional que a gente deve ser um profissional antifrágil, um profissional que aprende com os desafios, que cresce nas dificuldades, um profissional que inova, que usa tecnologia, que está sempre aprendendo. E o que vocês precisam entender? Que não vai ter fórmula mágica. Existem aí várias pessoas que vendem cursos online, que estão ali fazendo promessas milagrosas, fórmulas mágicas. E eu estou aqui há 10 anos na advocacia, estou te falando que não tem fórmula mágica. Mas existe método, estratégia para você conseguir acelerar os seus resultados sem ficar andando tanto mundo de faca, sem ficar errando e passando pelos mesmos problemas, como eu passei, e vários outros que ficam ali insistindo, né, no erro. Essa oportunidade, ela não cai do céu. A gente vai ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer a sua parte. Não vai ter assim, ó, a Camila falou uma estratégia e simplesmente amanhã ela vai estar resolvida e vai ter cliente chovendo na minha porta. Não. Mas se você se comprometer, fizer a sua parte, com o que eu vou compartilhar aqui, aí sim vai ser inevitável. O resultado ele vai acontecer, porque você está aqui focado e determinado para atingir. Camila, mas eu não sei vender, eu não sei comunicar bem, eu não tenho talento, eu não tenho dom, sou tímido. Então vamos lá, algumas crenças que a gente precisa romper aqui. É o da síndrome da Gabriela, que é aquela música. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, essa síndrome da Gabriela é algo que vocês devem eliminar da vida de vocês. Não é porque vocês não nasceram com aquela habilidade que vocês vão permanecer assim o resto da vida. É até uma mudança de mentalidade. Para mentalidade a gente chama de crescimento ao invés de mentalidade fixa, de acordo com uma psicóloga, que é a Carol Dweck. Ninguém nasce sabendo. Coloca isso na sua cabeça. Você que está nos assistindo aqui agora. Todos nós precisamos de prática, de horas ali dedicando, trabalhando para aquela atividade, treinando, aperfeiçoando, estudando, para que a gente consiga se tornar bom naquilo. A excelência, ela é um hábito, não somente um ato isolado. E é claro que quem chegar primeiro vai beber água limpa, porque você está já saindo da bolha do seu mercado. Eu queria trazer aqui algumas reflexões, já que a gente está falando desse mercado saturado e onde existe o oceano azul de oportunidades, que nós temos dois tipos de profissionais no mercado. Vocês conhecem esses personagens? Saul Goodman e o Harvey Specter. Sobre ambos. O Harvey Specter é daquela série Suits. Todo mundo, quando começa a entrar na faculdade de Direito, gosta de assistir essa série. E o outro, o Saul Goodman, ele é o advogado do cara daquela série do Breaking Bad, Walter White, isso. O Saul Goodman é o advogado dele naquela série e ele ficou tão conhecido, tão famoso ali nesse personagem, que criaram uma série só dele depois, que chama Better Call Saul, Melhor Ligar para o Saul. E eu peguei essas duas figuras aqui para a gente fazer uma análise, comparando
com os tipos de profissionais que a gente tem no mercado hoje. O que a gente pode perceber nos formatos de advocacia, nos tipos de profissional que a gente tem? Primeiro, a gente vai ter aqui o Saul Goodman, que é um advogado, que ele é o quê, gente? Ele é visto de uma forma muito negativa e pejorativa. Ele não é respeitado, ele é humilhado por colegas, por clientes. Ele não é nem um pouco valorizado. Um advogado que não tem competência. E ele agia até de uma forma sem ética, sem escrúpulos. Existem vários gaps ali na série que conta mais sobre ele, que ele não era esse advogado realmente ético. E ele, gente, o que aconteceu com a carreira dele? Foi só piorando, e no final ele foi preso. E ele respondia por vários crimes no final dessa série. Mas o que é mais importante? Ele tinha vontade de aprender, tinha vontade de ser advogado, ele trabalhava na parte de xerox do escritório de advocacia, fez a faculdade à distância, passou na prova e depois começou a advogar. Só que ele não agia. Ele não era um profissional que ficava estudando, se capacitando. Ele sempre queria fazer o quê? O jeitinho mais fácil. Ele queria aquela maracutaia, aquela treta, aquela coisa ali obscura para conseguir um resultado. Diferente disso, quando a gente pensa no Harvey Specter, lá da série SUS, aquilo ali já é o sonho da advocacia. A gente vê aquela advocacia, a gente fala, uau, eu quero viver aquilo todos os dias. A parte da estratégia, a parte negocial, a parte aqui de realmente resolver o problema do cliente. É um advogado que é respeitado, que é renomado e que recebe muito dinheiro. Ele é valorizado pelo trabalho que ele faz. Ele se garante, ele tem confiança no próprio trabalho dele, ele tem certeza que ele vai ganhar. E eu faço essa reflexão com vocês. Vamos pensar no nosso mercado hoje. Tem dois tipos de profissionais. O Harvey Specter e o Saul Goodman. Que tipo de profissional que a gente quer ter? A gente quer ter um profissional, a gente quer ser um profissional que é respeitado, que é valorizado, que consegue aqui ganhar os seus honorários de uma forma ética, lícita ou não? Essa é a reflexão que eu quero que vocês respondam, essa pergunta que eu quero que vocês façam. Será que você quer ficar ali disputando com seu colega advogado, aviltando honorários, não cobrar consulta, ficar só pegando um contrato no êxito, contando moedinha ali no fim do mês, tendo que agir devendo no banco, devendo fatura de cartão de crédito? Não. A gente quer cliente que nos respeite, que pague bem os honorários, a gente quer faturar, a gente quer poder viver bem do nosso trabalho, uma vida digna, como qualquer outro profissional, não é mesmo? Eu tomei uma decisão lá atrás, quando eu me formei em Direito, lá na minha cidade, João Molevade, fiquei o primeiro ano advogando lá, e eu vi que eu não estava tendo resultados. Eu só tive 3 clientes em 2014, e um deles era o meu avô e o outro a minha mãe. Quem nunca, né? Especialmente em início de carreira. E isso me deixava de uma forma completamente desesperada, gente. Eu não tinha dinheiro para nada, passava dificuldades, ficava ali naquela pindaíba de saber que eu ia do cliente. Todos os dias chegava, abria o computador no escritório, que era uma sala de um professor meu. Eu respirava insegurança. O cliente chegava na minha frente, eu não sabia onde me sentar, como conversar, como me posicionar. Eu estava muito perdida. Mas eu decidi mudar essa minha realidade quando eu escolhi ser protagonista, e com isso eu consegui absolutamente, né, atingir esses sonhos que eu tinha lá atrás, de ser professora, de ter o meu escritório, de ser palestrante, de ter equipe que hoje atende os clientes, de ter a agenda tão cheia que a gente tem que contratar mais pessoas para conseguir atender todos os clientes. Antes era uma agenda vazia. Percebam que isso foi possível, sem padrinhos, sem ter absolutamente ninguém aqui com costas quentes, com muito trabalho duro e sem fórmula mágica. E é por isso que eu preciso te dizer o que funciona e o que não funciona mais. Se você só está se capacitando na parte técnica, isso não vai ser suficiente. Se você ignorar a tecnologia, você também está fazendo isso errado, porque saber usar a tecnologia como uma aliada. Se você está fazendo mais do mesmo, também é um equívoco. Se você não se conectar verdadeiramente com o seu cliente, você está perdendo o cliente, está perdendo a oportunidade de gerar novos contratos. Se você continuar esperando os clientes chegarem, você também está fadada aqui a fechar as portas. Isso não funciona mais. Elimina isso da sua advocacia. Apaga isso da sua mente. Não age assim mais daqui para frente. Como que isso muda, Camila? O que eu tenho que fazer para mudar? Você vai precisar desenvolver uma mentalidade de um advogado de negócios. O que é ser um advogado de negócios, Camila? Um advogado de negócios é um advogado que entende que a advocacia, ela é uma empresa. Tatua aí na sua testa, cola um post-it no seu computador.
O seu escritório é uma empresa. Não importa se você ainda não constituiu o seu CNPJ, você vai fazer isso. Não importa se você está começando como autônomo, você é uma empresa. E o seu escritório não é uma ONG. Você não vai ficar aqui atendendo só de forma pro bono, só que de forma gratuita. Ai, coitadinho, fulano não tem como pagar, eu vou ajudar. Mas primeiro a gente tem que ajudar quem? Você. Quando você vai pegar um avião, não tem lá o comissário de bordo dando um treinamento e fala: caso tenha uma turbulência, caso o avião tenha aqui qualquer problema aqui de instabilidade, as máscaras vão cair e você tem que colocar a máscara primeiro em você, para depois você ajudar quem está do seu lado. E no seu negócio também é assim que funciona. Não adianta você querer ajudar o seu cliente se você está passando maus bocados, se nem você está conseguindo. Podemos ajudar, podemos pegar causas pro bono? Podemos, quando a gente estiver bem, quando você tiver já colocado a sua própria máscara. O que mais que um advogado de negócios pensa e entende? Que nós somos a nossa marca pessoal. Você não pode ficar escondido por trás da logo do seu escritório. Seja onde você trabalhar, se você for associado, se você for sócio, se você for abrir outro escritório, não importa. Você, quem é você? Qual a sua ideia? Quais são os seus valores? É essa marca que vai conectar com o cliente. O cliente vai contratar a Camila Soares por causa dos meus princípios, por causa dos meus valores. O cliente vai contratar você, Larissa Granja, Ricardo Silva, Matheus Valadares, Isabela Ferrari. É isso que vocês têm que entender. Vocês são a sua marca, e uma marca viva e ambulante. Porque nós somos essas marcas que hoje circulam por aí. Onde quer que a gente esteja, está sendo visto, observado, pessoas estão fazendo negócios conosco, estão se conectando conosco. Um advogado de negócio, ele entende que vendas estão em todo lugar. Eu amo esse tema, falou que vendas é comigo mesmo. Eu adoro, mas isso não acontecia com a Camila lá de 2014. Eu não fazia nem ideia que era vendas. Morri de vergonha, morri de medo. Mas venda está em todo lugar. E quando você vira essa chave para venda, você percebe que tudo pode acontecer. Toda pessoa que está ao seu redor, ela é, na verdade, um potencial cliente. Olha que interessante. Você já tinha pensado que as pessoas que você cumprimenta na rua, o Uber que você pega, os porteiros do seu prédio, os restaurantes que você frequenta, os eventos de networking que você participa, todo mundo é potencial cliente. Você tem que passar a enxergar as vendas em todo lugar. Por quê? No seu escritório de advocacia, ou você está vendendo, ou você está morrendo. Porque não adianta você ser bom tecnicamente se você não tem clientes no fim do mês. Será que a Apple seria tão famosa se não tivesse clientes? Será que a Coca-Cola seria tão famosa se não tivesse clientes? Certamente não. Então, o que você tem que fazer para ser um advogado de negócios? Vender todos os dias os seus serviços e enxergar todas as pessoas que estão ao seu redor como se fossem potenciais clientes. E não só a venda, porque não adianta também vender, fechar contratos, mas contratos que dão dor de cabeça, problema, clientes ruins, maus pagadores, que uma hora a conta não vai fechar. E aí que entra a cabeça do gestor, o papel do gestor no seu escritório de advocacia. Porque sem gestão, o seu escritório ele vai fechar as portas, dados das pesquisas do Sebrae, Sebrae Minas, Sebrae SP. Eles dizem que dentro da taxa de mortalidade das empresas, incluindo escritórios de advocacia, em um ano esses escritórios podem morrer, fechar as portas por falta de gestão. Tu percebe como que a advocacia não é mais fazer uma petição ou fazer um contrato? A advocacia envolve habilidades, soft skills que você vai treinar e desenvolver. Você vai aprender a comunicar melhor, você vai aprender a vender os seus serviços, você vai sentar na cadeira do gestor do seu escritório para analisar as métricas. E com esse conjunto de fatores, você vai conseguir superar, sair dessa manada, sair dessa advocacia estilo Saul Goodman e se tornar um advogado estilo Harvey Specter, tipo de advocacia que é uma advocacia rentável, lucrativa, saudável para o seu negócio. Por isso que eu quero saber,
se vocês estão dispostos a aprender realmente a vender. Se vocês estão dispostos a pegar o plano de ação que a gente vai compartilhar na aula de amanhã para mudar os resultados da sua advocacia. E eu não estou trazendo isso aqui, gente, como uma coisa aleatória, um método validado e que eu aplico no escritório todos os dias, como eu falei para vocês. Nós temos um escritório na capital de Belo Horizonte, eu tenho equipe, nós temos clientes, vários clientes, a agenda lotada para conseguir atender todos esses clientes e poder fechar esses contratos todos os dias. Então eu pergunto, vocês querem fechar contratos todos os dias? E tem aqui um depoimento de uma aluna minha que me mandou também na última semana. Ó, acabei de fechar mais um contrato. Ontem foi um, hoje foi outro. Mais tarde, call. Amanhã, 2 atendimentos presenciais. Agenda cheia. Quem quer ter agenda cheia, levanta a mão. Eu amo agenda cheia, tá, gente? Agradeço muito por isso todos os dias. Porque eu já estive do outro lado do que é ter essa agenda vazia, de ficar olhando para o nada todos os dias, sem saber o que fazer e sem saber como conseguir clientes. Mas isso vai mudar. E por isso que amanhã eu quero saber quem vai estar na nossa aula 2. Se vocês gostaram dessa visão do advogado de negócios, se despindo aqui desses antigos conceitos, crenças limitantes, se vocês estão prontos para aprender a vender de verdade, fechar contratos e receber esse nosso plano de ação de prospecção e vendas validado. Eu estou pronta para compartilhar com vocês e quero saber se vocês estão preparados e se eu posso contar com vocês amanhã. E para fechar, eu trouxe uma mensagem aqui, que é essa frase: quando a coisa fica difícil, os mentalmente preparados seguem em frente. Eu queria fechar esse nosso encontro de hoje propondo essa reflexão. Não só na nossa vida no geral, mas na nossa profissão, a profissão que nós escolhemos, que é a advocacia, nós vamos viver momentos difíceis todos os dias. Desafios dos clientes, nós lidamos com os problemas dos clientes e ainda temos que saber lidar com os nossos próprios problemas. Por isso, olha a importância de ser antifrágil neste mundo de hoje. E na hora que a coisa fica difícil, é muito fácil a gente fugir, nós arranjarmos desculpas, falar que a advocacia não é para você, falar que não era para ser assim, que você é uma vítima do mundo, que é mais difícil para você porque você não tem padrinho, porque você é do interior. Chega de desculpas. Esses desafios e esses obstáculos, eles vão ser apenas o quê? Molas propulsoras para a carreira que a gente quer, para a advocacia que a gente deseja ter. E por isso que você, nessa dificuldade, não vai desistir. Você vai se tornar mentalmente preparado para seguir em frente. É isso que eu espero de vocês. A advocacia não é para os fracos e nem para amadores. Eu quero fechar esse nosso encontro de hoje propondo essa reflexão. Eu agradeço a presença de todos vocês que ficaram com a gente até o momento. E ó, estou na contagem regressiva para o nosso segundo encontro de amanhã. Espero vocês. Muito obrigada a todos